Houve poucos episódios da Pilha de Livros com títulos mais ambiciosos do que este, mas tem uma razão de ser. Gostava só de avisar que se alguém caiu aqui mesmo à procura da definição de ciência para algum trabalho ou para algum artigo, vai encontrar apenas a minha opinião e não vai encontrar aqui um tratamento de todas as definições de ciência ou um tratamento um pouco mais histórico. Vou dizer aquilo que acho. Isto tudo porquê? Isto é um episódio da Pilha de Livros. Isto tudo porquê? Porque acabei de vir, estou a gravar isto depois de ter vindo da Feira do Livro para apresentar um livro de divulgação de ciência chamado Eureka, As Descobertas que Mudaram a Ciência, de Adriano Cerqueira, com ilustrações de Ricardo Galvão, da Saída de Emergência. Foi uma conversa muito interessante. Eu estava lá porque tenho também o podcast Palavrões da Ciência, com a Cristina Soares, e nesse podcast falamos de divulgação de ciência, falamos com cientistas, e foi por aí que acabei por ir parar àquele painel onde estávamos a falar deste livro. Mas é um tema que me interessa muito, desde sempre. É um dos géneros que mais gosto, a divulgação de ciência, e é um dos géneros que eu penso que menos há em Portugal livros escritos em português diretamente, e por isso é muito bom que tenha havido este livro do Adriano Cerqueira, e também por isso, inspirado por essa conversa, acabei por querer agora responder um pouco a esta pergunta: o que é a ciência? Pois bem, se eu tivesse aqui ao meu lado um marciano com uma arma na mão, dizendo-me, explica em poucos segundos o que é a ciência, o que é que eu diria? Eu diria que é curiosidade organizada. E por curiosidade fui ver se esta expressão curiosidade organizada aparece em algum sítio em português e consegui perceber que aparece, por exemplo, nos livros do Jorge Buesco, por exemplo, O Mistério do Bilhete de Identidade, e é provável que tenha vindo daí esta minha ideia, porque li os livros e gostei muito. Portanto, não sou a primeira pessoa, longe disso, a dizer que a ciência é curiosidade organizada, e provavelmente vamos encontrar muitas citações desta definição, mas há muitas outras, como sabemos, e esta foi aquela que escolhi. Curiosidade que tenta dar uma resposta o mais convincente possível, que tenta testar as ideias que respondem a essa curiosidade. Isto parece assim um pouco vago, e também se aplica a outras atividades, já lá vamos, mas na verdade há esta curiosidade primordial da humanidade, que provavelmente nos foi inscrita na nossa forma de ser, na genética, porque os seres humanos precisavam de ter curiosidade em relação ao que estava à volta para sobreviver no mundo relativamente hostil, onde nós não estávamos propriamente equipados com um corpo muito mais forte que os outros animais à nossa volta. Esta curiosidade era útil, porque também alimentava, ou melhor, era alimentada e alimentava a inteligência que nos distinguia de muitos outros animais. Não estou aqui propriamente a dizer que a espécie humana é maravilhosa, há muitos defeitos, mas na verdade a capacidade cognitiva é algo que a distingue, e depois esta curiosidade no fundo alimenta essa capacidade. A ciência o que faz é organizar e dizer que não basta qualquer resposta, queremos testar, queremos organizar a forma como vamos responder a estas curiosidades. Curiosidade, por exemplo, de saber de que são feitas as estrelas. Vamos tentar encontrar as ferramentas, vamos tentar dar resposta, vamos tentar perceber como é que podemos chegar a uma resposta, e vamos testar em confronto com a realidade. Não serve dizer-se qualquer coisa. Tem de haver hipóteses que têm de ser testadas. Olha, não é só a ciência que funciona assim. Se virmos bem, o trabalho de um inspetor da Polícia Judiciária, de um detetive, também é assim. E, no fundo, a ciência é um pouco o trabalho de detetive, mas virado para a realidade, o mundo natural à nossa volta, mas também o mundo da humanidade, o próprio corpo humano, o próprio ser humano. Tudo isso também é objeto da ciência. Portanto, a ciência entendida de forma muito genérica, e para mim, a minha opinião, é ou seja, é uma estrutura, é uma série de hábitos, uma série de métodos, sempre no plural, que possam organizar e no fundo dar resposta convincente à nossa curiosidade. E não é certamente um conjunto de certezas, é sim esta possibilidade de ir testando as nossas hipóteses e ir devagarinho melhorando aquilo que sabemos no confronto com a realidade. Não sei, digam-me a quem está a ouvir aqui este episódio, ou quem está a ver no YouTube, porque os episódios também estão agora disponíveis, e ao contrário do que eu tinha dito a semana passada, ou há 2 semanas, tenho tentado manter a versão vídeo destes episódios. E também gostava já agora de comparar a ciência com outras atividades. A engenharia.
de forma muito genérica, não estou a falar de engenharias particulares, mas a engenharia de forma genérica é uma tentativa de resolver problemas, muitas vezes usando conhecimento criado através dessa curiosidade organizada que é a ciência. E a própria engenharia muitas vezes tenta responder a curiosidades práticas. Será que resulta se fizermos assim? Será que não resulta? É esta tentativa de resolver problemas que está na base da engenharia, que existem muitos casos e de muitas formas, e muitas delas não têm nome de engenharia, mas vamos pensar na engenharia de forma, ou seja, este engenho organizado da humanidade. Depois temos a filosofia. A filosofia, mais uma vez, continuo a dizer, isto é apenas aquilo que eu acho, de forma muito rápida, e se eu tivesse um marciano aqui mesmo a dizer-me o que é a filosofia? Filosofia é uma forma de pensar nas nossas ideias, muitas delas podem vir da ciência ou não, pensar nas ideias em confronto umas com as outras, tentar conseguir perceber se as nossas ideias são válidas ou não, se há ideias melhores, tentar no fundo debater, nem que seja dentro da nossa cabeça, as várias ideias que vamos tendo sobre a realidade, sobre as próprias ideias, sobre nós próprios, sobre os seres humanos, sobre a nossa relação com os outros e com o mundo. E enfim, e já que este é o episódio da ambição, também gostava de dizer o que é a arte. No fundo, estamos aqui a fazer um caminho por várias atividades intelectuais, e a arte é, neste caso, não propriamente a curiosidade organizada, embora a curiosidade possa também ser objeto desta arte, mas sim uma forma de usar materiais, a língua, por exemplo, no caso da literatura, tintas e telas, no caso da pintura, mas usar materiais de forma para conseguir atingir as outras pessoas, fazer alguma coisa com as outras pessoas, no corpo das outras pessoas, na mente das outras pessoas. E claro que a arte também é objeto de investigação científica, filosófica, e também exige alguma engenharia para se conseguir resolver o problema que é criar aquilo que temos na nossa cabeça depois na realidade. Até a própria literatura exige uma certa engenharia, mais uma vez entendida de forma muito, muito genérica. Quando um escritor está a pensar na melhor forma de resolver o problema, que é como é que vai fazer aquilo que quer fazer, está no fundo a ser um pouco engenheiro. Há ainda umas outras atividades intelectuais que podemos dizer que partem de uma premissa e a partir daí criam, digamos, um edifício intelectual com base nessa premissa. Várias escolas filosóficas que não estão propriamente empenhadas em testar as suas ideias, ou escolas religiosas também, ou então ideias que partem, ou discussões, aquilo que nós chamaríamos nas aulas de filosofia, as discussões escolásticas, ou seja, discursos que são mantidos ao longo de muito tempo e que se alimentam a si próprios sem grande confronto com outras ideias, com a realidade. E isto, no fundo, é uma ou outra atividade que também precisa de muita inteligência, de muito esforço, mas está um pouco fora daquilo que estávamos a ver ainda há pouco. Às vezes, certas atividades enquadradas na ciência, ou na engenharia, ou na filosofia, aproximam-se de vez em quando deste outro canal no fundo, de apenas de discussões quase, como é que eu ia dizer, discursivas, que não vão dar a lado nenhum, a não ser ao lado de onde partem. Mas isto já dava para muitos outros episódios, não é? Agora, gostava de vos convidar amanhã a ouvir outro episódio da Pilha de Livros que tem esta novidade. Esse episódio já foi publicado no YouTube. De vez em quando, tenho criado mais vídeos no YouTube, tem sido um novo desafio. Este é o episódio sobre a história da palavra café, que aliás já falámos disso aqui na Pilha de Livros há muito tempo, mas agora fiz uma espécie de resumo, e essa história já foi publicada no YouTube, portanto pode ir lá ouvi-la, e amanhã será o episódio da Pilha de Livros. Serve aqui também para fazer um pequeno descanso, porque tenho aqui uns dias com umas viagens, e já agora digo qual é que é a viagem. Hoje, dia 17 de junho, vou estar às 5h30 na Feira do Livro de Coimbra, no auditório Luís de Camões, se não estou em erro, espero não estar a dizer nenhum disparate, e neste auditório vou estar com o Sam the Kid a fazer a gravação de um episódio do Assim Assado. Portanto, se está em Coimbra e quer assistir à gravação do Assim Assado, é a oportunidade, pode lá ir, é aberto ao público. Aliás, a ideia é mesmo ter o maior número de pessoas possível lá a ouvir-nos, e será às 5h30. E agora estava só aqui a tentar ver se consigo chegar ao nome do auditório, mas eu tenho quase a certeza que é Auditório Luís de Camões, exatamente, em Coimbra, na Feira do Livro de Coimbra. Portanto, talvez nos possamos ver por lá. Muito obrigado e até amanhã.